Seja muito bem-vindo. Capítulo 12, celebrando o processo e o crescimento moral. Faltam dois capítulos. Esse é o último capítulo, depois a gente vai para a conclusão e depois você tem os presentes com a gente. Então, aqui, voltando a reforçar, vai lá, baixa o seu livro digital, se você ainda não baixou. Lembra que a leitura do capítulo não... A nossa fala aqui não substitui a leitura do capítulo, porque lá tem várias coisas, tá bom? Lembrando também que é importante o seu comentário, volta nos vídeos, comenta, fala, coloca suas histórias, é importante ter essa interação, esse feedback para a gente. Você vai nos ajudar bastante nisso. Então, tá bom. Então, vamos lá. E, se quiser o livro físico, para você fazer suas anotações e tal, é aquilo que a gente já comentou. Vai lá, olha no vídeo sobre isso e baixa e faz a sua compra para ir o livro para sua casa, para você poder escrever à vontade. Tá bom? Então, vamos lá. Sandra, capítulo 12. Quando você olha para cá, o que você acha que é a parte mais importante desse processo aqui? Olha, eu acredito, a gente foi vendo, né, assim, nesse processo todo, como a gente pode ir trabalhando os cinco elementos, né, a conduta, o caráter, os valores, a inteligência emocional e o racionamento. Mas tudo isso não se dá do dia para a noite. É todo um processo, né, que vai vivendo se à medida que a criança vai crescendo, que os adolescentes vão crescendo, nós adultos também podemos transformar essas áreas da nossa vida. Não pense que é só criança e adolescente que pode transformar, que pode se educar em valores e virtudes. Não, nós também. E que importante, eu acho assim que o que vem dizer aqui, que importante a gente tá ajudando, né? Tanto os pais como os professores, ajudando os alunos a desenvolver essas habilidades éticas, né? Então, a gente deu exemplos extras, além daqueles que estão no livro, e seguramente as pessoas que vão fazer o curso têm muitas outras experiências de coisas que estão fazendo para fomentar, né, o crescimento desses cinco aspectos e assim desenvolver, né, a nossa educação moral. Então, eu acho que é importantíssimo celebrar os progressos que eles vão dando, né? Cada coisa que eles consigam fazer de diferente, de mudar a sua conduta, de mudar o caráter, ele vai ir formando, né? Mas à medida que ele vai desenvolvendo novos aspectos do caráter, sendo mais consciente dos seus valores, isso vai se transformar em comportamentos éticos, né? Em condutas. Né? Então, à medida que ele vai crescendo na sua inteligência emocional, também vai ter transformação na sua conduta, no seu comportamento ético e o racionamento também. Né? Então, eu acredito que cada vez que a gente festejar e celebrar essas conquistas é fundamental. Né? A perfeição não existe. Né? Então, não espere a tua criança, o teu filho ser perfeito, não espere o teu aluno ser perfeito, senão que valorize cada passinho que ele vai dando na construção dessa pessoa íntegra que ele vai fazendo, né? Eu acho que isso é o principal, né, daquilo que esse capítulo quer deixar para todo mundo que vem acompanhando a gente. Show. Ó, eu tenho aqui, eu queria mostrar, vou abrir depois para mostrar. Aqui eu acho legal uma ilustração. Eu trabalhei muito com crianças, adolescentes e jovens, né? Então, Uhum. assim, volta a lembrar, eu sou membro da Igreja Adventista. Então, lá você trabalha desde pequenininho, então tem as escolas, que teria as escolas dominicais nas igrejas evangélicas, no nosso caso, a escola sabatina. Aí nós trabalhamos dos pequenininhos, mas tem um clube que ele quem não é da igreja, tipo um clube dos escoteiros,
só que ele é focado para dentro da igreja. Então, você tem várias coisas, tem as faixas, tem especialidades. E uma das coisas que eu acho que é legal aqui, que fecha, lá você tem os aventureiros de 6, você pega de 6 a 9 anos, depois você vai 6, 7, 8, 9, é isso. 6 a 9 anos, depois de 10 a 15 vai para o curso de bravadores, depois vem para os jovens. Então, sempre você tem essa caminhada. O legal é o seguinte, eu vou abrir aqui para poder mostrar. Ó, qual que é a ideia do clube? É que vem com alguns pontos. Por exemplo, aqui deixa claro que a gente deve fazer os reforços. Na página 96, vem os motivos por isso, né? Uhum. Reforço positivo, da motivação, autoestima, tem vários, e a gente explica lá os pontos. Mas o que eu acho legal é a gente sempre premiar o avançar. Então, lá você tem o seguinte, por exemplo, esse daqui, que é o acampar 1. Então, se a criança foi lá, participou de acampamento, sabe montar barraca, sabe, tem as regras de um acampamento, então ele vai lá e ganha uma especialidade Uhum. daquela de acampar, entendeu? Só Sim. que não é só Daquelas habilidades que ele daquela conquistou. habilidade. E um detalhe, não é uma competição com os outros. Não é que se eu Uhum. ganhei, o outro não ganha. Não, todo mundo pode ganhar. Então, eu estou brigando comigo mesmo. Eu estou criando uma resistência tal comigo. Então, eu estou aprendendo. Então, assim, tem várias, né? Por exemplo, só do manual, só do vermelho, vamos dizer, seria dessa área de acampar, você tem várias. Ó. Aí você tem outras áreas. Então, se a criança, por exemplo, ela vai mexer com artes manuais, por exemplo, vou aprender a fazer uma pipa e soltar uma pipa, papagaio. Então tem esse daqui, ó. Uhum. Se é para acampar, tem outros. Então, assim, você vai mexendo, primeiro socorro, você tem toda uma estrutura para essas crianças irem aprendendo e elas vão ter uma faixa e vão colocando. Então, assim, o máximo é ter várias na faixa. Os meninos ficam disputando para ver quem tem mais, né? Aí você tem várias vermelhas, então agora aí já passa para os desbravadores, tem muito mais. Aí você tem várias vermelhas, então você pode pedir um mestrado naquela área. Se tem várias verdes, tem várias amarelas, aí você pode pegar o mestrado daquela área. Então, assim, eu tinha vários, se não me engano, eu tinha 5 ou 6 mestrados, ou seja, naquela área eu tinha várias, tinha 5, 6, 7, cada área tinha um número certo para ter mestrado, né, para você avançar. E o grande importante aqui, o que eu acho que é bem legal de se olhar no clube, é você não briga com o outro, você briga E com. não é uma competição, né? Não é uma competição, senão são habilidades que você vai desenvolvendo, que você vai aprimorando, e isso faz com que você conquiste Isso. Aí aquele prêmio, né? isso individualmente. Aí o que que acontece? Para que a gente possa ter o outro lado também, porque a vida é uma competição. Uhum. Por exemplo, se eu agora, para a pessoa estar assistindo esse vídeo, ele diz sim para esse vídeo e ele disse não para um monte de coisa. Então, Sim. a sua vida, todo momento, é escolha. Toda vez que você diz um sim, você disse um não. Toda vez que você diz um não, você está dizendo um sim. Então, é não para uma coisa e sim para outra. Então, por exemplo, nós dois paramos a nossa vida agora, hoje é dia 11 de Uhum. dezembro, para gravar. A gente não pode estar fazendo outra coisa. Então, Não. eu disse um sim para estar aqui, eu disse um não para outras coisas. E aí a gente faz uma competição. Então, o que a gente faz lá é, primeiro, você é motivado pela galera para você poder terminar o seu. Só que cada unidade vai competir com uma outra unidade para ver quem está fazendo mais, quem está avançando mais. Só que assim, eu faço, mas você também pode fazer. Eu não ganho porque você perdeu, entendeu? E Uhum. aí, entre os clubes, você vai ter uma competição também em atividades entre as unidades, aí vem o clube, depois os clubes com os clubes. E aí cada um pode ter um troféu, cada um pode ter. Então, assim, não é que é até um ponto, porque assim, se todo mundo
ganha o troféu só por estar lá, ele perde um pouco do sentido, porque, querendo ou não, a gente vai fazer uma certa competição. Então, assim, ao mesmo Aham, tempo que eu vou competir comigo, eu tenho que aprender a lidar com o outro, com a competição que existe no mundo, mas uma competição que é saudável, que eu não preciso detonar o outro. É uhum, aprender a lidar com o outro. Então, eu acho legal aqui que aqui a gente coloca dois pontos. É celebrando o processo e o crescimento. Então, é celebrar e perceber o crescimento. Né? Então, esses clubes e tudo, eles sempre trabalham, que está na página 97, que é algo que a gente colocou, que a gente deve incorporar, envolver elogios sinceros, prêmios simbólicos. Nós precisamos disso. É uma medalha, é um bottom, é uma cerimônia. Isso é muito legal. A família fazer, a escola fazer, é muito legal, sabe? Eu lembro das semanas de cortesia, semanas da amizade, quando os meninos iam na frente de todo mundo para receber um certificado, só dizendo, uhum. o mais cortês da escola, o mais educado, o mais amigo. Quando ele recebia aquilo, a galera toda olhando para ele, batendo palma, era aquela emoção. Claro, e motiva os outros, né, a também se inspirarem com essas Sim, atitudes diferentes, né, e em casa também, né, e é como que diz aí, né, incorporar na rotina mesmo, da escola, na rotina de casa, esses elogios que podem ser feitos aí, o Marcos deu várias exemplos de como pode ser, e que aí traz, né, na página 97 justamente algum desses exemplos, porque isso vai reforçando neles, olha só, eu fiz tal coisa, e às vezes nascem em algumas crianças naturais fazerem esse tipo de coisa, porque sim. já está incorporado neles mesmos, né? Já como que nasceram com essa atitude mais proativa, mais solidária, né? Viram exemplos de casa, mas tem outras pessoas que não tinham isso e que ao ver essa atitude no seu companheiro, no seu colega de classe, ele também quer se espelhar nisso, É, né? Ele também quer ser um pouquinho assim. isso, eu lembro, por exemplo, minha filha, quando a gente começou, eu me envolvi com essas áreas por causa dos meus filhos. Isso não tem, eu odeio acampar, entendeu? Entrar debaixo de uma barraca, ficar abaixado, Eu dormir, também não gosto, não, mas eu odeio ficar dentro. você pelos teus filhos e eu pelo amor à juventude, aos adolescentes, E né? agora, Fiz um de adultos e já trabalhei num de adolescentes, né? cara, Da minha paróquia. eu perdi a conta do número de acampamentos que nós fizemos. Por exemplo, teve um ano, foi o ano que eu mais, 2 anos que eu trabalhei mais com isso, eu e minha esposa, diretores associados dos aventureiros. Eu era ancião, mas da área dos desbravadores. Então, todos os acampamentos Aham. dele estava presente. Eu era a representação da igreja no acampamento. E eu era regional jovem, ou seja, eu montava os acampamentos, não era da minha igreja, era da minha região. Então, Hum. eram várias igrejas, e como foi um trabalho bem legal, a igreja dentro do Estado do Espírito Santo me chamou e eu fui regional de jovens da associação, ou seja, eu rodava o Estado mostrando para os líderes jovens como fazer. Então, assim, eu lembro de um ano que nós acampávamos pelo menos uma vez por mês. Então, você Uhum. imagina, no mínimo, foram 12 acampamentos naquele ano. Fora quando a gente tinha que fazer, aí fazia assim, dentro de um mês fazia 2 acampamentos, porque eram 3, né? Eu não podia juntar. Às vezes eu juntava os 3, eu já fiz isso. De um acampamento maior, que era mais atividades que eles tinham que fazer uma cozinha só e 3 áreas separadas no mesmo ambiente, o rio e fazer. Então, assim, é interessante um ponto aqui, eu queria lembrar do seguinte, quando a gente teve isso, por exemplo, o Clube de Desbravadores, eu lembro da igreja do Ataíde,
nós chegamos a ter 100 crianças em um clube, de uma comunidade, de uma igreja local. E o legal era que uma boa parte dos aventureiros e dos desbravadores não tinha nada a ver com a igreja. Eles só iam para o clube. E nós Uhum. tínhamos lá casos assim, o pai me procurava, que não tinha nada a ver com a igreja, e falava assim, olha, eu vi como fulano mudou. Eu estou trazendo meu filho e eu queria que vocês ajudassem, porque ele está... nós moramos em um local pesado, tráfico de drogas, e a gente está vendo que vocês podem ajudar. E quando você Sim, começa a fazer a competição, o menino começa a ter elogios. Aí eu acho que eu já vou introduzir a página 97, 98, tá? Que seria a importância do ai, reconhecimento e da valorização das pequenas ações, que eu acho que tem a ver. A gente fazia sim, isso, sabe, Sandra? Fortalecendo, e a gente tinha crianças que era assim, não vai dar nada, olha só, a família. Então, assim, pela família já estavam condenados a estar vivendo na prostituição, sendo bandido, assaltando, roubando. E aqueles meninos, por terem uma motivação diferente, um olhar diferente, a gente deu uma outra visão para eles. Então, assim, a gente tinha meninos que a família inteira não tinha nada a ver com religião, não tinha nada a ver com moral, entendeu? Nada. O pai, por exemplo, eu lembro de um caso que os pais eram totalmente... O pai foi preso várias vezes, saía, era droga, bebida, e quem trouxe foi a avó do menino. A avó que vinha, tinha meninos que nós fazíamos campanha para comprar as coisas para eles, porque eles não tinham uniforme, tudo, a gente que providenciava, porque a família não tinha como dar suporte. E isso daqui era legal, que era a gente via eles perto da gente, era uma pessoa, e o interessante é como aquilo marca, né? Eu encontro com esses meninos que eram o cão chupando manga, né? Que o pessoal falava disso, e o carinho que eles falam quando eles vêm falar com você. Então, assim, eu não vejo, quem está nos acompanhando, eu não vejo esse livro, essa parte de educação de valores, eu não vejo só como educação, eu vejo como uma transformação profunda da pessoa, porque eu sou fruto sim. disso. Eu sou fruto disso, né? De sair de um ambiente e ir para outro, de sair de uma condição e ir para outro, de um casamento totalmente destruído, um casamento totalmente desorganizado, para ter, no meu caso, minha mãe, meu pai, já contei isso, vários casamentos, no mínimo, os dois lá, no mínimo 9, 10 casamentos envolvidos, e eu um casamento de 27 anos, né? Então, assim, totalmente diferente a vida, mas o que que teve? Qual foi a diferença daqui para cá? O meio aqui teve uma educação que trouxe princípios e valores, uma educação que transforma. Eu ouso a dizer e gosto de fazer a comparação de educação com salvação. Você vai estar em alguns ambientes salvando aquela criança de prostituição, de tortura, do tráfego, de roubo, infelizmente, às vezes, da própria família. E a gente teve casos de ter que denunciar, de chamar o conselho tutelar para acompanhar, para poder fazer uma mudança, entendeu? Então, acho que é Sim, legal não, e esse... às vezes, claro, e às vezes essas coisas vão se dando naturalmente, né? Através do conhecimento, eu conheço alguém que vai me transmitindo, né? A transmissão desses valores, de você estar passando para outras pessoas com as atitudes, pode ser natural. Às vezes a gente não se dá conta que a nossa atitude pode estar motivando, transformando a vida do outro. Imagina quando a gente é consciente disso. Olha só, eu vou estar fazendo não só porque eu faço naturalmente, senão porque eu sou consciente de que, à medida de que eu incorporo isso na escola, certas coisas, né, eu vou estar fomentando que os alunos sejam mais empáticos, mais gentis,
mais solidários, né? Que respeitem os outros. E isso pode ser através de atividades mesmo. Ele não vai ajudar o companheiro só porque ele é bom, senão porque ele ajudar o companheiro vai gerar nele um montão de atitudes, né? De atitudes e de sentimentos, de pensar, né? Que vai realmente, essa conduta vai transformar a vida dele, mas vai transformar também o meio ambiente no qual ele está. Né? Então, eu acho, pode parecer pequeno, né, a ação que cada um de nós faz, mas ela tem uma possibilidade de ir transformando outros, né, outras pessoas que se deixam também transformar. Né? A gente não pode modificar aquelas pessoas que não. Aliás, eu não modifico a outra, né, mas eu posso motivar a outra pessoa a se transformar. Mas se ela não tem nenhum acesso a isso, fica mais difícil, né? Fica mais difícil. Não é impossível, e a gente já falou disso, o Marcos trouxe o exemplo dele, né? De uma família desestruturada e que conseguiu, depois, a partir da escola, a encontrar valores, né? E outros exemplos de pessoas que, apesar de morarem, né, em comunidades, decidiram não seguir o caminho do crime, que senão, ó, eu vou fazer tal coisa. E quantos projetos, né, edificantes tem em regiões assim, se a gente for ver, né, eu não sei se aí tem muitas comunidades ou favelas em Vitória, em Vila Velha, né, mas a gente vê muitos exemplos de comunidades do Rio de Janeiro onde tem projetos que realmente salvaram a vida de muitas e muitas crianças. Por Sim. quê? Porque através do esporte, através da dança, através do teatro, através da música, né, salvaram a vida deles. Então, eu acredito que a gente pode realmente, a gente pode ajudar a transformar, né, a vida daquelas pessoas com as quais a gente trabalha na escola e aqueles que estão dentro da casa da gente, né? Esse é o nosso papel como adultos, né, na educação de pessoas, de crianças e de adolescentes. Então, é importante lembrar tudo isso que a gente está comentando, essas ações que a gente pode causar, ela tem a ver com a empatia, com gentileza, solidariedade, respeito. Aí pode ser, a gente fazia muito para que a gente compartilhava muita coisa, né? Então, assim, essas ações, quando a gente ia para um acampamento, a comida era por unidade. A gente tinha uma barraca para unidade. Então, assim, a gente dormia Uhum, junto. Então, se fosse sentir frio, ia sentir frio todo mundo. Então, cansei de, às vezes, ter, no lugar de você estar ali só com o seu cobertor, de você ficar mais próximo, né? Não debaixo cada um ter o seu espaço, mas jogar o por cima ser de mais de um. Então, ou seja, você não está com um, uhum. você está com dois, e está mais próximo, comida. Cansei de ver no lugar assim, eu tenho o meu biscoito. Não, eu trouxe esse biscoito. Para Eu trouxe esse compartilhar. outro. Então, vamos colocar aqui no Aham, meio, vamos mexer, vamos, sabe? Então, assim, é uma competição saudável, mas lembrando que a primeira competição era consigo. Eu, eu vou brigar comigo agora, porque nesse momento agora não é o Marcos, é a comunidade. É aonde eu estou, é minha unidade. Então, assim, você tinha meninos ligados, meninos que nunca conviveram, meninos que nunca desenvolveram isso na família, que estavam desenvolvendo ali. Mas era assim, direto, a gente tentava fazer assim, em cada reunião, você tem pedaços da reunião. Em cada pedaço desse, você chamava atenção, então você se disciplinava, você elogiava e você motivava. Então, uhum. era sempre a mesma coisa, o elogio, mas vinha uma motivação, ó, vamos lá, vamos fazer, vamos todo mundo junto.
Ah, o fulano não está conseguindo fazer tal atividade. Quem pode ajudá-lo? Às vezes é dois, três, entendeu? Ah, vamos montar uma barraca. Às vezes a unidade que montou a barraca mais rápido saía e ajudar a outra para montar. Vamos ver como é que é questão de rio, cozinha, e ia fazendo, entendeu? Cada um dava aquilo que ele tinha de melhor. Então, assim, o legal era que existia essa harmonia, ao mesmo tempo de uma diversidade totalmente diferente, porque eram caixinhas diferentes, histórias diferentes, famílias diferentes, religião diferente. A gente tinha um acampamento, às vezes você tinha um batista, católico, adventista, com outro lá que não tinha religião nenhuma e estava ali no clube para mexer. Então, assim, era uma amizade e você via muitos meninos se convertendo, se transformando, entendeu? Muitos que a gente conversa hoje tiveram a vida totalmente transformada por lá. Mas lembra, teve reforço positivo, teve o desenvolvimento de autoestima, teve a internalização de valores, fortalecimento de vínculos, construção de hábitos éticos. Então, assim, era a própria turma que se cobrava, eram os alunos, os meninos que faziam. Então, assim, a gente tentava levar isso para as escolas, levar isso para a igreja, mas no clube era muito fácil mexer com isso. Então, assim, Não, e essas atividades. pode falar. Não, eu penso assim que essas atividades, né, a pessoa, então para isso a gente vai ter que montar um acampamento, não necessariamente você vai ter que montar um acampamento para poder fazer isso. Você pode pensar, né, em que atividades você vai estar fomentando, né, neles a partilha, de eles realmente começarem a se preocupar com os outros, né? O lanche comunitário, né? Você convidar eles para levarem o lanche para compartilhar entre todo mundo na sala de aula. Vai criando, um dia do brinquedo, mas eu não vou brincar com o meu brinquedo. Eu vou emprestar o meu brinquedo para que outro brinque com ele e eu vou brincar com outro. Isso também você pode estar fomentando, né? E Sim, os pais em casa, a mesma coisa, né? De sim. estar permitindo, de estar incentivando que ele compartilhe as coisas que ele tem. Agora, no final do ano, vem muitas campanhas, né? Doe um presente, né? Doe um brinquedo, né? Que lindo é você, tem brinquedo que você já não brinca? Por que você não doa esse brinquedo para a criança que não tem, né? É uma grande época para a gente ser solidário. Não só no Natal a gente pode ser solidário, tá? A gente pode ser solidário o ano inteiro, Sim. tá? Fazer esse tipo, cada tanto, vamos ver, que brinquedos eu não estou brincando que eu posso doar para alguma creche, né? Que tem crianças que estão lá, para alguma entidade que trabalha com crianças, ou roupas que a gente tem sobrando, que a gente não precisa de tanta coisa, né? Então, e criando esse hábito nos nossos filhos e nos nossos alunos, com atividade mesmo, tá? Que ele possa fomentar isso. Se tiver a oportunidade de ir no acampamento, ele vai aproveitar, porque é uma coisa muito, muito gostosa. Apesar que dormir numa barraca não é a coisa mais legal que existe no Eles mundo, se amarram, né? não, Os eles meninos se sim, amarram. eles se amarram, eu não, porque cada vez que eu ajoelhava e que eu ia levantar, eu precisava de um guindaste para me levantar, entendeu? Eu Mas eu fiz odiava. com gosto, tá? Eu fiz com gosto. Eu não reclamava cada vez que eu entrava na barraca, nem cada vez que eu saía, tá? Eu não é uma coisa, eu vou sair de acampamento porque eu quero. Não, não é uma coisa que nasceria em mim, mas eu fiz com muito prazer, tá? Muito Eu, prazer, porque ver aqueles adolescentes se transformando no decorrer do acampamento, o acampamento eu chamo Cristo Rei, né? Que a gente fez aqui, que a gente faz aqui na minha região e em vários lugares, né? Com os adolescentes, com os jovens, eu fiz o de adultos, né? Então a gente pode se transformar se a gente permite que essas experiências transformem a nossa vida. lembra que o que a gente está falando, ele pode, gente, ser adaptado para vários. Por exemplo, quando a Sandra estava falando, eu estava notando.
Você pode fazer acampamento dentro da sua casa, você pode fazer Aham, acampamento no quintal, você pode fazer, no lugar de ser um acampamento com barraca, você pode acampar, pode fazer um acampamento dentro da sua casa, sem barraca, pode fazer uma chamada de noite do pijama, você pode fazer sim. um dia fora com eles, você pode pegar o final de semana, você pode criar uma gincana e fazer isso dentro de igreja, escola, família, pode fazer 3, 4 famílias juntarem ali e fazer um processo entre vocês como amigos. Então, assim, não tem uma data certa, um tempo certo. Tem as ações que você pode fazer. As ações, ó, maneiras de avaliar o impacto da educação moral ao longo do tempo. Aqui, você pode colocar a mesma coisa que você vai ver as atividades aqui, são várias, você vai ver que cada uma delas pode ser colocadas dentro disso que a gente está fazendo. Então, na gincana, eles podem falar, eles podem participar, eles podem fazer uma competição. Tenta pegar, se você for pesquisar atividades, eu vou sugerir você olhar clubes de aventureiros, clubes de bravadores e Uhum. clubes de jovens. É a realidade que eu vivenciei. E lá dentro, a gente pegava as atividades lá, porque são atividades, como eu falei, primeiro competir consigo mesmo. Então, assim, não é porque o outro alcançou que eu não vou alcançar. Não, eu posso alcançar e o outro também. Sabe por quê? Tem uma ideia, até na área financeira, isso é uma crença que limita as pessoas. Que as pessoas pensam assim: tem dinheiro, o dinheiro é X, o dinheiro é só esse montante. Então, ele é dividido para as pessoas. Não, 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 não. Está errado. Quem fala que o dinheiro está aqui, é dividido para as pessoas, então, se a Sandra ganhou, o Marcos não ganha, essa ideia é de escassez e outra, quem não conhece economia. Porque se você parar, você vai ouvir os países dizendo que imprimiram dinheiro, ou seja, tinham tanto de dinheiro e agora eles imprimiram mais dinheiro. Ah, tirou mais ouro, tirou diamante, tirou pedras preciosas. Então, peraí. Então, os recursos eles vão aumentando. Então, não é essa ideia de um ganha e o outro. Não, isso não é verdade. A ideia é: eu posso estar do lado de uma outra pessoa, nós dois estamos crescendo e avançando juntos. As startups, tanto que quem já teve a oportunidade de ajudar ou está envolvido com startups, a startup, por exemplo, se isso fosse uma verdade, como é que seria? Era uma startup de um lado e as outras nem chegariam perto, e não é isso. O que a gente Elas se faz ajudam, né? tem um ambiente onde muitas vezes tem o governo ou empresas que vão patrocinar, e naquele ambiente você tem ali 20, 30, 40 startups crescendo todas juntas. E muitas vezes Uhum. ligadas e uma ajudando a outra. Às vezes estão Sim. conectadas, que uma fornece o serviço para a outra conseguir fazer o que ela tem que fazer. Então, E juntas podem chegar muito mais longe. essa ideia, que é uma ideia de economia errada, tá? Então, se alguém te ensina, existem pessoas ensinando isso como ideologias para prender você, para deixar você ali, ou para usar como uma ideologia, para usar as massas para conseguir algo que eles querem, entendeu? Mas não é verdadeira, é uma crença limitante. Eu posso crescer e você junto do meu lado, e a gente fazendo as coisas e crescendo juntos. Então, a ideia de todos os relatos, de todas essas técnicas para avaliar, o que é avaliar? O que é uma avaliação? Eu gosto de separar as duas palavras. Avaliação. Então, eu estou avaliando uma ação. Se eu avaliei uma ação, eu posso dizer assim: essa ação foi boa, essa ação não foi tão boa assim. Nossa, essa ação foi horrível. E aí eu posso pensar o seguinte: se essa ação não foi boa, o que eu posso fazer para melhorar? Se ela tem que ser totalmente mudada, beleza. Se ela tem que ser adaptada, se ela tem que ser melhorada, o que eu tenho que melhorar? Então, avaliar a ação ou a avaliação
ela é uma forma de você olhar algo e melhorar. Por isso que o capítulo ele é celebração e crescimento. A gente não colocou a palavra avaliação, mas aqui dentro Não, aparece. Por sim. quê? Porque crescimento só vai acontecer de forma saudável se você avaliar e adaptar. Pode ficar à vontade. Não, eu pensava assim, e isso também tem a ver com a nossa mentalidade de que a avaliação é algo negativo. A avaliação não é algo negativo. Ainda que a gente tenha tido experiências de avaliações negativas, não é negativa. Uma avaliação nada mais é a possibilidade de você olhar o que você está fazendo, tá? Ver o que você pode melhorar daquilo que você fez e também reconhecer todas as coisas que você já cresceu, que você já avançou, né? Mas normalmente a gente tem essa assim, na avaliação eu vou dizer tudo de errado que você está fazendo, né? Não, não, não é só para dizer tudo de errado que você está fazendo. Não, é para realmente ver quais foram os processos positivos que você já teve e quais são aqueles processos que você precisa ainda crescer, né? É, Então, a avaliação pode nos ajudar realmente, porque se eu não avalio aquilo que eu estou fazendo, eu continuo fazendo. E pode ser que eu não esteja fazendo bem, que eu não esteja fazendo da maneira que eu poderia estar fazendo, né? Então, é importante a gente mesmo parar e avaliar, tá? Mas não só com aquele. Normalmente, quando a gente tem uma baixa autoestima, a gente vê tudo que falta. A gente não consegue reconhecer as coisas que a gente avançou, que a gente deu passos positivos, que você. Nossa, olha quantas coisas a gente se superou, e às vezes a gente. E o perfeccionista também, tá? Eu falo desses dois pontos porque eu tenho essa característica de ser bem perfeccionista e tive na minha adolescência uma autoestima muito baixa. Tá? Então, eu vejo como eu pude avançar nesse sentido de reconhecer. Primeiro, para mim, um erro significava, nossa, o pior, né? A minha autoestima, olha, ia lá para o chão, tá? Cada vez que eu errava alguma coisa, porque tocava a minha autoestima, mas tocava também o meu perfeccionismo, né? No Enneagrama, eu sou número 1. Eu sou perfeccionista. Então, é bom você ser perfeccionista no sentido que dá a capacidade da gente fazer as coisas bem. A gente quer fazer as coisas bem, mas a gente também tem que reconhecer, não a qualquer custo, essa perfeição, porque a perfeição não existe. E quando algo não sai bem e a gente erra, nossa, hoje eu posso ver, ó, isso não deu certo, mas eu não sou a pior pessoa porque eu errei aqui. Eu não sou, eu mesma dizia, né? Que tonta, que torta, ai, quem você não é capaz, que não sei o quê. Aí eu disse, basta, Sandra. Eu tive que falar isso, basta. De cada vez que você errar, você se colocar para baixo. Não, sim. a gente, tá, eu errei. Então tá, o que que eu posso fazer para corrigir o que eu errei? Como é que eu posso melhorar nisso? Mas não deixar, porque às vezes nós mesmos colocamos a gente para baixo. Não, a avaliação é para ajudar a gente a crescer, não para colocar você para baixo. Eu queria acrescentar, não tem nada no livro sobre isso, mas assim, eu acho que é legal a gente trazer as experiências e ampliar, como você colocou. Eu queria dar dois pontos bem básicos e vou usar o que eu estou vivendo hoje. A cada 6 meses, 8 meses, no máximo um ano, eu não passo mais. Em um ano, eu faço, às vezes, duas, tá? Que são avaliações minhas, em áreas diferentes. Então, por exemplo, quando chegou em 2020, eu fazia parte da editora Líder e lançava um livro por ano, um livro de coautoria. Fiz 3 livros como coautor e 3 livros como coordenador da editora Líder, durante 5 anos. Só um ano que a gente lançou 2 livros, em 2016. O restante, eu brigava comigo para lançar um livro. Quando chegou 2020,
eu me avaliei. E no meu coração dizia assim, você tem que fazer mais. Aí a gente criou um projeto, levei até a editora não quis fazer os livros digitais, e nós começamos, naquele ano, a gente lançou 3 livros em 4 meses. Eu fiquei doido, assim, explodiu a minha mente, porque era um por ano, e 4 meses a gente fez 3. Aí, no outro ano, a gente foi lá, repetimos a façanha e fizemos mais 5 livros. E aí, o que acontece? Depois, repetimos mais 5, que foi o ano passado. Quando chegou esse ano, eu vou avaliando, e não necessariamente a mesma área, eu vou avaliando todas as áreas da minha vida. Quando chegou esse ano, eu fui me avaliar de novo, foi em agosto. Então, o que eu vi? A gente estava concluindo esses 2 livros, fizemos o lançamento lá em São Paulo, você estava presente, foi uma das palestrantes lá. E quando a gente foi, antes de ir para lá, eu peguei para fazer a avaliação. Então, esse livro foi pela editora Coaching, foi o penúltimo, né? A Coach está aqui, ó. E esse outro foi pelo meuslivros.net. Então, esse daqui foi nosso, todo nosso. Então, foi todo pela nossa editora, esse daqui em parceria. E aí eu tomei uma decisão. Eu falei, gente, eu estou fazendo vários livros de coautor. Então, a gente já estava com 20 livros, 24 livros de coautoria. E eu não tinha nenhum livro meu. Aí eu me avaliei e falei, quer saber? Isso foi em agosto. Final de agosto, indo para setembro, eu falei, eu vou lançar um projeto onde eu vou fazer meus livros. E vou me desafiar até o último dia de dezembro a ter 4 livros meus. Aí fui, me preparei, olhei. Por isso que eu falo que é legal você olhar, se visualizar na frente, fazer a avaliação para você ver onde você está errando, o que está acertando, o que pode Uhum. mudar. E lembra de uma coisa, por favor, meta, ela não é topo, meta Não, é piso. Por exemplo, eu estou aqui, eu estou pisando, eu tenho um piso e o teto está lá. Quando eu falo que tenho uma meta, meta é onde eu vou pisar, é o mínimo de produção que eu vou fazer. Essa que tem que ser a minha ideia. O que que acontece? Mostrar para vocês. Está aqui, ó. Aí, lancei, era 4 livros meus. Quando eu ia produzir, veio na minha cabeça, mas por que que eu não chamo algumas pessoas para fazer livros junto comigo? Aí a meta de 4, que eram só meus, eu falei, então vamos tentar fazer pelo menos mais 2. Aí eu comecei a falei, não, vamos, 4 é o piso. Vamos lá. Se der os 4 daqui, estou de boa. Essa era a minha meta. Mas eu vou tentar trabalhar, além desses 4, mais 4 em parceria. Então, o meu piso era 4. Hoje, comunicação não violenta, psicologia positiva, esses 2 estão impressos, são só meus. Em parceria, esse com a Sandra, esse com a Tânia, está impresso, está pronto. Com a Kátia e com a Roseli. Ou seja, os 4 em parceria estão aqui. E os outros, eu estou com mais 3 ou 4 livros meus. Olha só que doido, até o final de dezembro, eles vão estar prontos. Então, o que que eu quero mostrar? Avaliar não é ruim. Hoje, eu não. não estou avaliando livros. Os livros, por exemplo, eu parei. Para mim, está de boa, o que a gente produziu. Só que agora eu estou avaliando para dezembro, para o ano que vem, tanto que toda hora eu estou te falando assim, vou terminar a gravação e não gravo, porque o mês de novembro para dezembro, eu estou trabalhando o que eu quero vender, quais são os produtos, os serviços que eu quero fazer em 2024. Então, eu quero continuar com formação de terapia, eu quero continuar com a formação em coach, qual o modelo? Então, assim, já comecei a criar projetos novos. O Master em Educação, o Master em Negócios. Então, assim, avalia a tua vida, avalia a educação que você está dando para os filhos,
Avalia como você é como pessoa, como esposo, para e avalia. A avaliação ela é muito positiva, porque vai te dar uma oportunidade de você modificar e de você crescer. Isso que é o legal. E nesse momento do livro, se você não parar, tudo que nós ensinamos, tanto para a escola quanto para casa, você só vai implantar se antes disso tudo você parar e fazer uma avaliação sincera. Estou fazendo direito? Estou fazendo legal? Preciso procurar, poxa, eu vi aqui, eu vou ligar para a Sandra, porque eu quero pegar mais ideias, eu quero ter uma mentoria, eu quero conversar um pouco mais. Não, eu vou ligar para o Marcos, eu quero uma formação em uma dessas áreas. Nossa, eu vi aqui que para colocar esse livro em prática, eu preciso trabalhar minhas emoções primeiro. Então, eu vou procurar o Marcos, vou fazer uma formação na área de terapia, de inteligência emocional. Entenda, você precisa parar para se avaliar. Eu estou muito feliz hoje, porque hoje a gente não encerra a produção desse livro, não. Hoje nós vamos encerrar. O livro já tá pronto, ele já foi impresso, só que agora a gente está terminando hoje o curso do livro. Então, isso nem passava na minha cabeça em agosto. Não, superou as expectativas. E Superou as E expectativas é nesse piso, a sentido. gente não está no piso. Então, assim, teto, vamos lá, vamos fazer. E é muito legal chegar no finalzinho, a gente está no último capítulo, vamos agora para a conclusão, no próximo vídeo, e saber que a gente só alcançou isso por um detalhe. Na conclusão, a gente vai colocar isso, mas é isso aqui: celebrar. Eu lembro que a gente celebrava, a capa está pronta, ó, ficou muito legal, tem tudo a ver, vamos ver o Avançou nisso, nos né? capítulos, tá dando Isso. passos. Aí, ó, a capa está pronta, fechamos, essa daqui celebrava a capa. Ó, o miolo está pronto. Aí eu lembro que a gente fez o livro e não tinha essa daqui, ó. Uhum. Ele era liso, não tinha uma capa para o capítulo. Aí voltou de, não, peraí, dá para melhorar, dá para fazer melhor. Aí teve a capa, vamos celebrar, porque nós melhoramos. E a cada dia que a gente faz, a gente celebra que uma parte do curso estava pronto. E hoje é o final. E hoje a gente está falando, eu estou abrindo para vocês coisas que a gente fazia escondido, porque é o momento. Então, se Sim, a gente fala da celebração e não curte a celebração com você, não mostra que isso é uma realidade que a gente faz. Crescimento, celebrar tem tudo a ver com crescimento. Você celebra e você cresce mais, porque aí você dá a oportunidade de entrar no próximo nível, né? sim. Não, e aqui, e o final, né, desse capítulo fala muito disso, né? Como que a avaliação, né, do impacto da educação moral ao longo dos tempos, ela não deve ser, ela não deve ser vista como algo estático, porque ela não é estática. Assim como a produção Exatamente. desse livro não foi estática, a produção desse curso também não, a educação em valores também não é, a educação moral também não é. Quer dizer, ela é uma oportunidade contínua de aprendizado, de crescimento, tanto para as crianças quanto para os adultos que fazemos, que fomentamos ela, tanto os pais como os professores, tá? Então, ela vai transformar a vida do educando, vai transformar a vida do teu filho, mas vai transformar a tua também, entendeu? Vai transformar a tua também se você se permitir, tá? Se envolver naquilo que você está pedindo para os teus alunos fazerem, Tem né? uma Então, outra. Desculpa, pensei que. Fechou? sim, fechou. Tem uma coisa que eu queria comentar, até para o coração de quem está aí junto com a gente se apaziguar. É o seguinte, e ao mesmo tempo ficar doido, tá? Ao mesmo tempo que você vai ficar bem, você vai ficar doido. Cada etapa da criança é uma etapa. E você pode ser um bom educador para aquela etapa. Então, eu posso pegar ferramentas para educar bem um bebê. Depois que o bebê deixa de ser bebê, eu posso educar de forma errada, porque eu vou querer tratar a criança como bebê. Uhum. Ela entra no ensino infantil, na educação infantil.
Você tem que trabalhar com ela como educação infantil. Ela foi para o ensino, ela foi para a alfabetização. Tem que trabalhar diferente. Ah, Marcos, agora ela é aluno do ensino fundamental 1, logo no início, ou depois para as médias. Você tem que mudar a forma de educar. Virou ensino fundamental 2, está com 9, 10 anos. É outra visão, é outra educação. Uhum. Quando entrar na juvenil, adolescente, jovem, adulto, ah, isso não vai parar. Não, é outra maneira de chegar, né? É outra maneira de É trabalhar, outra forma. como diria, outra vibe, né? E Você tem que se você tem que atualizar. mudar. Aí você Sim. tem que mudar, você tem que mudar. Exemplo, vou dar um exemplo prático. Minha filha veio, esse final de semana, ela passou aqui. Minha filha está casada, tem 26 anos nas costas, está grávida, é mãe, entende? Trabalha, já é formada, já está formada, pós-graduada, já trabalha, já está. O esposo trabalha e tal, já tem a vida deles, tem um carro deles, tem a casa deles, tem tudo deles. Mas eles vêm para cá e alguns pontos você tem que educar, porque você Uhum. viveu mais. Mas como é que é? A mesma educação quando ela era Não, claro que não. E se você não adaptar, e se você não crescer, e se você não mudar, você sofre e ele sofre. Então, assim, eu estou me preparando, Sandra, porque eu estou com 49 anos. Vai ser Ah, avô. é isso que eu ia comentar agora. Quando chegar Sim, agora, em eu me março, adiantei. então, é exatamente isso. Vai chegar em março agora, de março para abril, a Olivia nasce. E o Marcos vai ser outra. Aí não pode o Marcos querer, como eu eduquei a Carol e o... Não, porque lá eu era pai. Mesmo que eu vá estar perto de uma educação de um bebê, agora eu não sou o pai. Eu não posso Uhum. fazer a função do Lucas, que é o pai da Olivia. Eu não posso fazer a função, a minha esposa não pode fazer a função da Carol, que é a mãe da Olivia. Uhum. Agora, a minha esposa, né, tem que ser a avó. O Marcos tem que aprender a ser o avô. E ponto. É a minha educação, eu não posso substituir. Até porque Não, tem é uma todo um frase processo. tem uma frase muito forte que ela diz assim, aí eu vou abrir para a gente lembrar, que a gente sempre paga um preço por não seguir certo. Aí tem uma frase que ela diz assim, se você não educar bem os seus filhos, você vai ter que educar, é, você vai ter que educar os seus netos, porque os seus filhos não saberão educá-los. Uhum. Isso é muito forte. Tem Sim, muita é gente muito chegando aos forte. 50 anos, que é o momento. Eu não tenho energia como eu tinha quando a Carol nasceu. Uhum. Eu não tenho mais essa energia, fui embora. Então, eu não posso agora assumir uma função para querer, porque a Carol não consegue fazer, então tem muitos avós se sacrificando e matando mais, porque a criança não vai ser perfeito, essa educação, vai ter problemas e vai arrastar isso. Então, para o que você está fazendo. Ah, Marcos, eu fiz errado no passado. Apaga. Para. Qual é a fase? Qual é o livro que vai me ajudar para fazer? Qual é a ferramenta? Eu tenho que buscar na PNL, eu tenho que buscar na psicologia positiva, eu tenho que buscar no coach, eu tenho que buscar na neurociência, na psicanálise, sei lá, na comunicação não violenta. Tem várias ferramentas que você vai utilizar. Então, quando você começou a ler esse livro, lá no início, lá no Quero Te Agradecer, primeiro, eu deixei claro isso, que esse livro, a essência dele era de uma ferramenta, mas ele não resolve tudo. É você saber que isso daqui é uma ferramenta que você deve utilizar outras para você se fortalecer e você cumprir. Cada etapa de uma vida precisa de ferramentas específicas. Então, eu posso ter sido muito bom quando bebê. Quando passou para criança, pode ser que eu vacilei. Aí eu tive que aprender. Aí eu fui melhor para adolescente, para juvenil. Aí fui para a adolescência,
Aí, no lugar de eu transformar, eu posso ter pecado ali e ter feito errado. Posso ir lá aprender outras ferramentas e tentar melhorar quando jovem, na educação do meu filho quando jovem. Então, lembra, cresça, se avalie, celebre. Ah, mas eu não fiz legal. Tá bom, mas você fez. Hum, Celebre a tua vida, a vida dos teus filhos até aqui, dos seus alunos até aqui, e coloca assim: daqui para frente eu vou mudar. Eu vou celebrar o processo de mudança. Eu já estou começando a celebrar como eu vou ser em 2024, porque eu já vou começar a fazer minhas mudanças e o crescimento tem a ver. Celebrar, se elogiar, mesmo que você fez errado, tem algo que você tentou. O tentar, quem não faz nada, quem não faz nada, só erra quem faz. Então, meus sim. parabéns, você errou. Significa que você está Sim, fazendo algo. e você errou e simplesmente o que você pode fazer é focar naquilo que você pode fazer de diferente daqui para diante, né? Não adianta, ai, nossa, lá atrás e ficar olhando, não, você pode olhar para trás para ver naquilo que você pode, ó, aqui, quem sabe eu poderia ter feito assim. Então, mas focaliza lá para frente, o que que você pode fazer de diferente, de agora em mais, tá? O passado a gente não tem como modificar, tá? Não tem como modificar, mas ele pode deixar aprendizagem. Se eu vejo isso que aconteceu como uma aprendizagem, eu já sei que dessa forma, né? Eu não consegui fazer aquilo que eu queria. Então, de que outra forma eu posso modificar? E se a gente quer resultados diferentes na nossa vida, a gente precisa modificar a maneira como a gente está fazendo. A gente não pode permanecer igual se a gente quer algo diferente na vida. Então, pensa lá que coisas do teu ser, né? Você deve modificar para começar a ter um resultado diferente na tua vida, porque assim você vai poder também educar melhor os teus educandos, os teus filhos, né? Então, passa por esse processo pessoal. Como é que eu estou vivendo isso? De que maneira eu vivo isso? Então, à medida que vocês se fortalecem, você vai poder ajudar os outros. Se você não se fortalecer, por isso que no avião dizem, né, que antes que você cai lá o oxigênio, o que que você tem que fazer? Colocar na pessoa que está ao lado? Não. A primeira pessoa que você tem que pôr é em você mesmo, o oxigênio. Depois você vai ajudar a pessoa que está do teu lado. Porque se você não fizer isso, você vai desmaiar e não vai poder ajudar ninguém. Você não vai poder ajudar ninguém, né? Então, é a mesma coisa. Se a gente quer realmente fazer a diferença na educação em valores e princípios dos nossos alunos e dos nossos filhos, nós precisamos trabalhar primeiro o nosso ser. Eu quero mostrar uma foto que eu acho que ela representa isso para mim, essa mudança. Essa foto ela vai para o site, vai para o meu site, e aqui ela tem uma coisa bem legal. Ó, Uhum. aqui é o Marcos hoje, e aí tem dois palestrantes atrás, mas é o mesmo. É o mesmo Marco. Marcos, o Marcos que você está vendo ali, de óculos, com o microfone na mão e falando, né, palestrando, estava com 110 quilos, inchado, tinha dado diabetes, gordura no fígado grau 3, ou seja, estava há 3, 4, 5 anos com gordura no fígado do grau 3, o fígado já estava bem inchado, né, bem deformado com a gordura, e se não fizesse nada, estaria vindo a doença e viria mesmo, e apareceria o câncer, né? Poderia estar com câncer hoje. E aí você falou uma coisa que eu acho legal. O nosso presente, é onde você toma a decisão. O teu futuro, você pode modificar. Você pode tomar uma decisão hoje para o futuro ser diferente. O passado, você não pode modificá-lo,
mas você pode ressignificar. Uhum. Você pode olhar para ele e falar bem assim, beleza, aconteceu. Mas no lugar de ficar como coitadinho, ou ficar resmungando, vamos mudar, vamos fazer algo diferente, vamos ver o que dá para fazer. Então, eu gosto muito dessa foto aqui, porque ela mostra o Marcos no presente, e aqui eu tenho que tomar muito cuidado por um detalhe. Eu sou viciado em comida. Eu tenho que saber que isso está em mim. Tem uma programação em mim que eu coloquei por causa da correria. Eu não fiz porque eu quis, mas veio. Então, se hoje eu não me controlar, esse marco de 110 quilos, ele pode voltar. Então, a cada 6 meses, 8 meses, eu vou lá, faço o exame, fiz a bariátrica, tem que fazer o exame, vejo como é que está meu fígado. Fiz agora, no mês de novembro. O médico falou, beleza, mas toda vez que eu vou lá, em janeiro agora são 3 anos que eu fiz a bariátrica. Toda vez que eu vou lá, o médico reforça. Parabéns. Agora lembre-se, você tem uma doença e você é viciado. E no dia que você Uhum. esquecer isso, vai retornar tudo de novo, você vai voltar lá atrás. Então, eu preciso saber que se eu construir algo errado, eu vou ter que modificá-lo. E agora é o momento de você pagar o preço, tá? Então, fechamos o livro. Você veio, cara, você ficou horas conosco. Se você está assistindo esse vídeo, é porque você ficou horas com a gente. E aí a pergunta é: você vai perder o seu tempo, jogar tudo isso no lixo, ou você vai tomar uma decisão agora de mudança, de Uhum. reconstrução? Ó, segurar isso tudo aqui nas mãos agora é muito bom. É uma mudança, uma transformação de quem não tinha livro sozinho, em parceria, só tinha livros de coautoria, e agora ter esse monte de livros segurando e sabendo que não são só esses. E o Uhum. legal é que tem gente que fez o livro já está pensando no segundo, falando, ó, eu quero agora falar sobre um outro assunto, vamos para abordagem para outro local. Já tem um que a gente está olhando na área de vendas, tem um olhando na área de educação, outro na área de educação, outros, né? Porque aqui tem vários na área de educação. Então, assim, a vida não para e você tem que tomar essa decisão, né? Sandra, mais alguma coisa para a gente encerrar esse capítulo? Para mim, ele é Não. a cereja do bolo, né? Porque ele é o último, é Sim, celebração, eu estou sim. celebrando. Então, ele vai ser mais extenso um pouco mais do que os outros. Tem mais Não, alguma eu coisa? acho, não, é celebre, celebre os processos, celebre o viver, o aprendizagem, né? Mesmo que aquilo que você fez hoje não deu certo, você tentou fazer alguma coisa com o teu filho, com teus alunos, não deu certo, não importa, tá? O que que eu posso modificar, o que que eu posso fazer de diferente? Celebre cada esforço, cada atitude, né, diferente que o teu aluno tiver, né, em pró desse mundo novo, desse mundo melhor que todos nós queremos, e os pais também celebrem, celebrem, celebrem e celebrem. Cada atitude diferente que o teu filho fizer, né, celebre, porque isso vai ajudar a gente a seguir adiante, né? Cada passo é importante. A gente não sobe uma escada se a gente não sobe degrau por degrau. É um passo de cada vez. Então, celebremos isso. Isso aí. Gente, esperamos vocês no próximo. Agora lembra, crescimento, celebrar e crescer tem tudo a ver, estão ligados, e entre esses dois tem uma avaliação, você não consegue celebrar se você não avaliar, e você não vai conseguir sair de onde você está se você não avaliar. Tem que ter. A avaliação, ele é o ponto, não vou falar o mais importante, mas é o ponto inicial de onde você sai e vai fazer. Seja grato por tudo que você tem e se prepare para fazer a mudança. Vamos para o último vídeo, né, para concluir o livro, e depois a gente vai ter alguns presentes, algo a mais, bônus que a gente vai colocar para vocês aí que nos acompanharam, tá bom? Fechamos então, Sandra? Fechamos. Até o próximo. Até o próximo.